Estamos de volta com o Seja Ilimitado. Participe comigo pelo WhatsApp 739-8895-5134. Me siga também no Instagram, @andreiver e @sejailimitado.com.br. Bom, estamos no Outubro Rosa, a campanha mundialmente espalhada para alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Converso hoje com Sueli Dias, ela que é coordenadora do grupo Citoque Itabuna, e vai falar um pouco da experiência pessoal dela, que já passou por isso, não é, Sueli? É verdade. E da fundação do grupo Citoque. Muito obrigado por nos receber aqui no programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Sueli, me conta um pouco da sua experiência ao saber da notícia e de como foi fundado o grupo Citoque Itabuna. Eu tive câncer de mama, recebi o diagnóstico em 2004. Na época foi assim, muito inesperado, complicado. É aquela questão, a gente nunca espera que vá acontecer conosco, né? Acontece com as outras pessoas, mas com a gente nunca passa pela cabeça a possibilidade. E aí tem que se enfrentar, não há como fugir. E o grupo Citoque surgiu em 2005, foi iniciativa de 3 pacientes que fizeram tratamento juntas e comentavam sobre o desejo de um espaço para falar dos seus medos, das suas dificuldades, que não fosse o espaço familiar, que não fosse o espaço profissional, mas um espaço de pacientes. E com o apoio de Dr. Andy Riela, se criou o grupo Citoque. Eu fui convidada para a fundação e estou lá desde então. Foi nesse procedimento, né, da senhora e mais 2 amigas, né, que tiveram a ideia de criar esse grupo? Não, a ideia de criar o grupo não foi minha. Essas 3 pessoas eram Isabela, Adriana e Flaviana. Ah, sim. E elas convidaram, através de Dr. Andy, que tinha acesso às pessoas que passaram pelo diagnóstico de câncer de mama, convidou a todas, e eu fui para a fundação, para a reunião de fundação, e desde então estou lá. Esse grupo, ele apoia psicologicamente, mas também com remédios? Qual é o apoio que eles dão? O grupo, ele se dispõe a ser um suporte emocional para pacientes de câncer, e a gente tem também algumas atividades com necessidades de alguns pacientes em situação de vulnerabilidade. Sim. A gente sempre teve o compromisso de apadrinhar por vez um paciente em situação difícil. E aí a gente vai caminhar com ele enquanto for necessário. Ou seja, a senhora, o grupo, né, acompanha vários pacientes. Aí esses que a gente acompanha, a gente sempre, porque nós não temos recursos. Sim, eu queria falar como é que fica, né, o apoio a todo mundo, assim. A gente vai fazendo o que é possível. E por conta disso, quando a gente apadrinha um paciente, é na necessidade que ele tiver, então é meio complicado para alcançar esses objetivos. Em média, quantas pessoas fazem parte do grupo como voluntários? Como voluntários, no máximo 50 pessoas. Agora, esses voluntários se dividem em algumas atividades que a gente tem. Sim. Nós temos 15 voluntários que são do Café com Amor, que é uma atividade que a gente tem toda quarta-feira na quimioterapia do SUS, onde a gente faz o acolhimento e leva um lanche para pacientes e acompanhantes. Nós temos os profissionais voluntários de psicologia, que atendem e acompanham os pacientes que frequentam o grupo. Temos atendimento individual às segundas-feiras pela manhã e terapias de grupo às sextas-feiras. Então, esses profissionais têm seus horários
e vão se revezando. Vão se revezando voluntariamente, né? Voluntariamente. E algumas áreas a gente precisa de voluntário, mas não tem. Precisamos de voluntário na área de nutrição, na área de comunicação, algumas na área de direito. Ou seja, para estruturar o grupo, falta esses profissionais para dar um suporte melhor. Porque tem algumas necessidades que, para suprir, é preciso que tenha mais gente envolvida. E às vezes falta. A senhora chamou um ponto importante que é com relação ao suporte. As pessoas, né, em maioria as mulheres que sofrem dessa doença, elas ficam muito abaladas psicologicamente por conta dos familiares que não sabem como lidar com aquela situação, né? Que tipo de apoio psicológico essas pessoas têm, essas mulheres têm no grupo? E nós temos uma particularidade. Muitas vezes, a mulher que recebe um diagnóstico de câncer é o esteio da casa. É a pessoa que decide, é a pessoa que supre as necessidades materiais da família. Né? Exato. Acontece muito. Então, nesse momento, ela tem o peso do diagnóstico e o peso de se estruturar em como vai ser da agora para frente, já que ela em algum momento vai estar debilitada. Se ela é uma profissional autônoma, não tem previdência social, ela vai ficar sem renda e muitas vezes a família depende dela. E são muitas as situações que a gente encontra. E nesse momento a gente oferece o suporte emocional, porque no grupo tem muitas pessoas que já enfrentaram o diagnóstico e o tratamento do câncer, tem os profissionais de psicologia e a gente vai tentando caminhar com esse paciente, trabalhando o fortalecimento emocional dele, para que ele supere o impacto do diagnóstico, que administre os efeitos do tratamento, os efeitos colaterais e tem, assim, condições de pensar no futuro, no depois. Porque no momento do tratamento do câncer, as questões financeiras pesam muito. Sim, imagina. Influenciam muito, seja na manutenção da alimentação, do transporte, das contas do próprio paciente, da família, de necessidades que ele não tinha e passa a ter, e também em relação ao futuro, porque tem algumas pessoas que tinham uma profissão e que depois do tratamento do câncer não vai poder exercer. Nós já tivemos, por exemplo, pacientes de câncer de mama que tiraram a mama, esvaziaram os gânglios da axila e depois disso não pode continuar na profissão que tinha antes. Por exemplo, uma cabeleireira que trabalhava com alisamento de cabelo, ela não teve mais condições, porque o esforço que ela fazia não é mais possível fazer. E assim acontece em outros casos, em que a pessoa tem que se reinventar pós-tratamento para buscar uma nova atividade que lhe sirva de sustento, né? E que lhe mantenha como ser inserido numa sociedade que lhe cobra tudo. Muda toda a perspectiva de vida da pessoa, né? Não é só o problema da doença em si, mas é toda a estrutura da sua vida a partir de agora, né? A gente vê casos assim, acompanhamos há um tempo atrás, não era câncer de mama, foi um câncer de colo de útero, mas que ao final ela teve que ficar usando uma bolsa de colostomia. E ela antes era cozinheira, a profissão dela era cozinheira. Ela era cozinheira numa cidade de praia e a renda dela vinha de diárias enquanto cozinheira, porque cozinhava muito bem. Mas depois que ela passou a viver com essa bolsa, que é permanente, ela não pode mais exercer essa profissão. E aí surge toda aquela questão econômica que envolve a vida de todo mundo. Falando em questão econômica, Sueli, quem quiser contribuir com o grupo, como faz para encontrar você? Pode dar seu contato. Nós temos a nossa sede
na Rua Monsenhor Moisés, 181, no Pontalzinho. O meu WhatsApp é 988191344. E a gente precisa de voluntários, a gente precisa de ajudas materiais, a gente confecciona o peitinho para mulheres mastectomizadas, aí é artesanal, precisa do material para fazer. A gente distribui toucas, lenços na quimioterapia, precisa do material para fazer. Nós temos um banco de empréstimo de perucas para quem perdeu os cabelos. Quem tiver em casa uma peruca que não usa, pode nos doar. E assim a gente vai. Queremos expandir os nossos serviços, queremos ter um serviço de fisioterapia para pacientes de câncer. Vamos precisar de voluntários, de suporte técnico para isso. Os projetos são muitos, mas tudo é um passo de cada vez, já que a gente não dispõe de estrutura, de recursos. Então tudo é feito muito lentamente. Mas a gente faz nossa parte divulgando aqui, né? Que é muito bom. Esperamos que quem estiver nos acompanhando e receber a mensagem que faça esse esforço de ser voluntário e também contribuir com o grupo, né, Sueli? Sim, sim. Estamos de braços abertos esperando pela participação de todos, porque não é só estando lá no dia a dia que você ajuda. Há muitas formas de ajudar. Tem gente que ajuda e não aparece nas fotos. Está nos bastidores. Esse é muito importante também, né? Sim, com certeza. Sueli, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigada a você.